Leitura de Romanos capítulo 7. Há alguma pergunta? Alguém gostaria de dizer alguma coisa quanto aos versículos lidos? Está tudo certo, sim ou não? Amém? Que trata o texto? O texto trata de duas leis. O texto trata da subordinação à lei do Antigo Testamento ou da dessubordinação à lei do Antigo Testamento via Cristo. Cristo morreu para nos libertar, entre aspas, das consequências legais do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento veio para aprisionar o homem, visto que era uma lei. Veio para julgar o homem? Não. A lei é mal? Não. Consiste em pecado? Não. Ela veio para libertar, isto é, para revelar. Ela veio para mostrar. A lei era como um espelho que revelava a situação humana, e veio Cristo para libertar os homens das consequências da lei, porque dentro dele, do homem, há uma outra lei. Essa outra lei, quero dizer, impetrada por Deus, o Espírito Santo, em querer fazer o que é bom. Mas há também uma natureza humana que nos impulsiona para fazermos o que é mal. Mas em Cristo nós temos a libertação. Diga amém. Amém, glória a Deus por isso. Capítulo 7 de Romanos é um capítulo que trabalha a liberdade em Cristo, a não escravidão em Cristo. E nós vamos hoje trabalhar lição de número 6 da nossa revista. Mas antes disso, abra lá, por favor, na lição de número 5, que foi ministrado domingo passado. Tivemos como assunto principal a alimentação em Cristo. Capítulo 1, vida nova, alimentação nova. Capítulo de número 2, a alimentação. 3, características desta alimentação. E 4, como se alimentar da palavra. 5, conselhos para uma boa degustação. Essa foi a lição ministrada domingo passado. Já feito boa degustação, boa alimentação dessa palavra do Senhor, hoje a lição de número 6. A lição de número 6 traz como tema principal uma nova família em Cristo. A partir de quando nós aceitamos a Jesus ou fomos aceitos por Ele, nós então entramos e fazemos parte de uma nova família. E hoje, lição de número 6, este é o assunto. A propósito, as crianças já poderão seguir as suas próprias classes, então já estão dispensadas. E se porventura houver aqui alguns jovens ou adolescentes matriculados no Zoe, já estamos funcionando, graças a Deus, então também já tem liberdade a seguir a sala onde está funcionando a turma Zoe. E se porventura houver algum jovem ou adolescente que queira matricular-se e ainda não está matriculado no Zoe, por favor, seja bem-vindo, vá lá, tem uma mesa logo lá na chegada, matricule-se, pegue o seu material didático e fique absolutamente à vontade. Então, todos nós estamos livres para aprender um pouco mais de Deus. As crianças, as suas salas, os jovens e os adolescentes, as suas salas, e nós acá, na sala principal, vamos trabalhar esta temática. Só lembrando, fazer logo este aviso aqui, também está de volta a turma do Bereanos.
funciona todos os domingos às 17 horas. Então, todos que queiram aprender um pouco mais de Deus de maneira sistemática, seja bem-vindo e matricule-se no Bereanos. Então, há pessoas entre nós que estão matriculadas e estão cursando, mas também há algumas que seria bom matricular-se. Seria bom matricular-se. Por quê, amados? Porque todos nós estamos caminhando para dentro do coração de Deus. Todos nós estamos caminhando na fé e precisamos entender um pouco mais alguns detalhes dessa fé, dessas doutrinas. Então, sejam todos bem-vindos às informações que Deus tem para nós. Lição de número 6. De número 7, né? Não, de número 6, é isso aí. Então, para ministrar, o mais paraense de todos os baianos. Seja bem-vindo, Zéu. Deus te abençoe. Eu vou pedir a vocês todos que estendam vossas mãos e vamos então orar pelo ministrante. Querido Deus, queremos então, Senhor, pedir a Ti a Tua graça, pedir a Ti as Tuas ricas informações, que seja impetrado nos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender. Usa o Teu Filho, Senhor, abençoa-o, faça-o lembrar de tudo que tem aprendido, de tudo que tem pesquisado, para que as informações sejam precisas à nossa alma. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pausa. Acho que não. A paz do Senhor, irmãos. Gostei do mais paraense de todos os baianos, né? 12 anos já nessa terra. Nada mais justo do que herdar um pouco dessa naturalidade, né? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Quantos aqui participaram ontem na sexta e ontem do seminário de louvor e adoração? Quantos? Amém. O que é que nós aprendemos ontem, nesses 2 dias? Quem pode me dizer aí o que é louvor e o que é adoração? Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Opa! Faz-se um silêncio no ambiente. É a resposta daquilo que Deus faz na nossa vida. E adoração é? A resposta daquilo que Ele é, né? É aquilo que nós oferecemos a Ele como resposta ou como gratidão, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Não é isso? Eu quero louvar a Deus nessa manhã, porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, no nosso meio. E com muita gratidão a Deus, hoje eu estou aqui ministrando a lição 6, e a minha filha, que acabou de fazer 19 anos, está ali ministrando no Zoe. Isso é mérito só do Senhor. A Bíblia diz que a gente deve ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, porque quando eles forem grandes, como é que a Bíblia diz? Deixa eu ver se você conhece. Ele não se desviará dele. E aí parece um paradoxo, né? Porque há entre nós alguns pais que choram e que oram pelos seus filhos que estão distantes, estão afastados do caminho do Senhor. Mas você crê que Deus, Ele é fiel e que as palavras dele não voltam vazias? Você crê nisso? Então descansa no Senhor, que no tempo certo o seu filho vai estar de volta. Deus nunca perdeu ninguém, nunca vai perder. Uma vez escolhido, uma vez salvo, por mais que essa pessoa se afaste, é só lembrar da história do filho pródigo. Ele vai voltar. Confia e espera no Senhor.
E o importante é você não se afastar, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Eu quero louvar a Deus por essa bênção, porque é uma bênção. E em segundo momento, se vocês me permitem, eu estava tomando banho para vir para cá hoje, e o Senhor me incomodou muito sobre uma história. Êxodo 17 conta a história de que Moisés, o povo de Israel estava na cidade de Zeferim, se eu não me engano, e o rei Ameleque vem pelejar contra Israel. Zeferim é o nome da cidade. E Moisés sobe ao monte, ao cume do monte, para interceder pelo povo enquanto o povo peleja. E a Bíblia diz que os braços de Moisés, enquanto Moisés estavam com as mãos estendidas para o alto, o povo de Israel prevalecia sobre Ameleque. Você consegue ficar muito tempo com o braço estendido? Assim? Consegue? Sei lá, 5 minutos? 10 minutos? E aí quando Moisés cansa e começa a descer os braços, Ur e Arão vêm, um apoia de um lado, o outro apoia do outro, para que Moisés sustentasse as mãos para o alto e o povo prevalecesse. Por que eu estou contando essa história? Irmãos, com muito temor e tremor, eu vou dizer isso aqui. Quantos de nós temos sido Ur e Arão para os nossos líderes? Não precisa responder, só pense, medite. Quantos de nós temos sido? Cadê o pastor Felipe? Está no Zoe? Ah, tá. Irmãos, eu queria que o pastor Felipe e a irmã Mônica viessem aqui na frente, e eu queria chamar o pastor Cacheado para fazer uma oração pelos nossos pastores. Uma oração não só de agradecimento pela vida deles, mas uma oração de sustento. A gente aguarda ele voltar sem problema. Uma oração de sustento. Quem é líder de alguma área aqui na igreja? Eu sou. O André, quem mais? Líder de núcleo, coordenador de área. Não importa. Você exerce alguma liderança aqui na igreja? É difícil para ti? Às vezes dá vontade de desistir ou não? Dá ou não? Dá, não dá? Imaginem o peso e a responsabilidade que estão sobre os ombros dos nossos pastores. Consegue imaginar? Eu creio que todos nós, oramos e intercedemos por eles. Eu creio nisso. Mas eu queria te convocar nessa manhã para você fazer um compromisso. Um compromisso de pelo menos, em um momento do dia, ao longo dos próximos dias, você ser
ou Ur ou Arão. E eu estou falando isso no modo espiritual, irmãos. Não precisa você chegar aqui e sustentar o braço do pastor Felipe, nem o braço da irmã Mônica. Mas se você tirar um tempinho do seu dia e interceder de forma específica pelos nossos pastores, o fardo vai ser menor. Sabe por quê? Porque é promessa de Jesus. Ele disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se tem peso, irmão, se tem peso, algo está errado. Jesus precisa agir. Você concorda comigo? Então você faz esse compromisso nessa manhã diante de Deus, não é diante de mim, diante de Deus, a você tirar de forma específica um tempo no seu dia e ser Ur ou Arão na vida dos nossos pastores. Amém? Assim que ele retornar, o pastor Cacheado fará essa oração, ou no final da ministração, tá bom? Glória a Deus. Lição 6. Uma nova família em Cristo. Você faz parte dessa família? Faz? Amém. Por que você faz parte da família de Jesus, de Cristo? Ou a família de Deus por Cristo. Por quê? Vamos lá, irmãos? Isso aqui é um EBD, uma escola. Por quê? Vamos descobrir então, né? Acho que paira uma duvidazinha na gente. Não? Por quê, Beth? Por quê? Olha o que a irmã Beth está falando. Ela foi comprada. Só que ela foi comprada e ela não é uma escrava. Porque quando o Senhor comprava alguém, esse alguém passava a ser o quê? Servo ou escravo dessa pessoa quem comprou, certo ou não? Jesus fez diferente. Ele me comprou, ele comprou você. Mas ele não te escraviza. Você passa a ser filho de Deus e herdeiro de Deus. Que coisa interessante, né? Você consegue entender quem você é? Você pensando por esse lado. Eu fui comprado, mas eu não sou escravo. Eu sou filho. Eu sou irmão de Jesus. Nessa lição a gente vai tratar sobre paternidade. E a paternidade do Abba Pai. A paternidade divina. Pode passar, Vitor, por favor. O texto bíblico, vamos ler o texto bíblico para a gente começar. Mateus 6, de 25 a 34 diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos?
Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E agora a palavra-chave: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Você consegue entender o que é que Jesus está te falando? O que é que Jesus fala nessa parábola, nesse texto? Quem é o nosso pai? Quem é pai aqui? Quem é avô? Que é pai 2 vezes? A Gilda ali, PF, Rosivaldo, Igor. Se depender de você, falta alguma coisa para o seu filho? Não, né? Não vou dizer que você faz o impossível, porque o impossível é só Deus. Mas você se esforça o máximo para suprir as necessidades do seu filho. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora imagine Deus, que é o único que pode fazer o impossível. A gente, se pudesse, faria o impossível para satisfazer ou para suprir uma necessidade dos nossos filhos. Sim ou não? Sim. Deus é o único que pode fazer até o impossível. E aí por que nós às vezes estamos aflitos ou angustiados pelo que nós temos que vestir, pelo que nós precisamos comer, por um boleto que a gente precisa pagar amanhã, não é? Tem um irmão aqui que sempre brinca, que diz assim: olha, seja igual um boleto. Primeiro dia que ele me falou isso, eu disse assim: mas igual um boleto? Ele fez: porque um boleto sempre vence. Ele vai chegar o dia dele vencer ou não? Claro que isso é uma brincadeira, mas por que a gente às vezes fica aflito? Por causa do nosso? Por causa da nossa carne, por causa da nossa pouca fé. Qual foi o propósito de Deus quando Deus criou o homem e pôs lá no jardim do Éden? O primeiro tópico fala sobre o projeto do Pai. Pode passar, Vitor. Qual foi o propósito? Deus, ele queria ter relacionamento, porque tudo que Deus criou, a Bíblia diz que o firmamento revela, né, Deus, tudo que há. Mas Deus, ele não poderia se relacionar com uma árvore, com o peixe que ele criou, com as águas, com a luz. Ele fez tudo, mas ele não podia se relacionar com isso. Isso são coisas. E o propósito principal dele foi ter relacionamento. E aí eu te pergunto, qual é o ambiente natural nosso, onde o relacionamento é mais evidente? Quem pode responder? Hã? 1, 2, 3, pi, pi, pi. Onde é? Onde é que nós convivemos, que o relacionamento interpessoal é mais evidente? Na família, em casa. Então, com essa analogia, é possível eu afirmar que Deus, ele queria criar uma família, porque ele queria ter relacionamento. E a prova é que a Bíblia diz que Deus
descia toda tarde para se relacionar ou conversar com Adão. Sim ou não? Sim. Então o projeto de Deus, quando Ele criou o homem, foi exatamente esse: Ele criar uma família e criar relacionamento. E aí, com o advento do pecado, esse elo foi quebrado, porque Deus não habita em lugares, ou não se relaciona com o pecado. E aí a mácula do pecado faz essa separação. Todos nós sabemos disso, né? Isso não é novidade, mas é só para a gente entender os tópicos da lição. O projeto de Deus foi esse, e Ele criou o homem para ser pai, para ter relacionamento. E o homem peca e precisa se afastar. Mas ao longo do tempo, e aí nós vamos para o ponto 1, deixa eu só ler esse verso aqui. A nova paternidade, nós fomos adotados. Efésios 1, 4 e 5 e Gálatas 3, 36 diz assim, ó: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você entende por que o homem teve que sair do jardim? Quando ele peca? E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Gálatas 3:26 diz: porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Não é mérito nosso. A única coisa que nós precisamos ter é fé. Pode passar, Vitor. Isso, projeto do Pai. Na antiga aliança, a partir do momento que o homem se afasta, Deus, ele o tempo todo, ele tenta promover esse regresso, essa reaproximação. E nesse período, ele usa os profetas para trazer mensagens ao homem, para tentar se aproximar do homem novamente. Veja o que Oséias 11, 1 e 2 diz assim, ó: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, mais se iam da minha face. Sacrificavam a ídolos e queimavam incenso às imagens de escultura. Esse texto aqui, ele traz duas verdades para a gente, está na lição. E eu vou tentar explicar isso de uma forma mais dinâmica. Deus, ele, o tempo todo, ele quer se aproximar do homem, ele tenta esse regresso, ele tenta essa aproximação. E aí Oséias fala esse texto. Nesse período, Deus, ele trata Israel como filho. Mas quando ele se dirige a filho no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, melhor dizendo, ele está falando a nação. Ele não está falando como indivíduo, como nós somos hoje, filhos de Deus. Ele está se relacionando com a nação. Então, preste bem atenção. Quando Israel era menino, eu o chamei. Quem era Israel? Não era a nação? E aí, passa aí, Vitor, por favor. Deus tenta trazer o povo de volta a Ele. Na Antiga Aliança, ele trata dessa forma. Quando ele fala filho do homem na Antiga Aliança, ele está se referindo a Ele está se referindo ao profeta para alertar o povo das suas abominações e direcionar novamente o povo a Deus. Ok?
Por mais aproximação que Deus tivesse com o homem na antiga aliança, ele chamava de amigo. Olha o texto: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Essa verdade ela está nesse texto de Oséias. E tem uma segunda verdade lá, que filho, independente do que ele faça, ele é amado. Pelo pai, ele é amado. Sim ou não? Você ama seu filho incondicionalmente? Sim ou não? Por mais necessário de repreensão que ele precise, ou por mais punição que você precise dar, isso é amor. Porque a Bíblia diz que quem ama, corrige. Não é assim? Então Deus sempre amou o homem, independente da sua condição. Porém, para ele se relacionar com o homem precisa se reposicionar, sim ou não? Na nova aliança, essa paternidade, ela requer obediência. Veja o que Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, essa é uma referência não mais à nação, mas ao indivíduo. Deus espera que nós o sigamos em obediência e pelo seu Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são de Deus, esses são filhos de Deus. E se você é guiado pelo Espírito, você obedece. E se você obedece, você é filho de Deus. Ok? Se você obedece, você precisa ser guiado. Porque nós, naturalmente, a nossa inclinação é para para o pecado. Se o Espírito Santo não nos conduzir, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo, quem é? O Espírito Santo. Se ele não nos conduzir, a nossa inclinação vai ser sempre o pecado. Então nós vimos na lição passada sobre a alimentação em Cristo, a palavra. Nós precisamos comer a palavra, nós precisamos ser edificados pela palavra. João 17,17, salvo engano, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Dessa forma, sabemos que são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama ao seu irmão. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Vamos ao tópico 2. Os filhos do Pai. Quem são os filhos do Pai? Eu falei no início, se você cuida do seu filho, e aí eu te pergunto novamente, se Deus, que pode fazer até o impossível, aliás, só Ele pode fazer o impossível, não vai cuidar de nós? A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele nos recebe como Pai e cuida das nossas necessidades. Uma vez sendo filho de Deus, o nosso Abba cuida de todas as nossas preocupações. Então, o que é que a gente tem que se preocupar? Se Ele diz para a gente não nos preocuparmos com o dia de amanhã, com o que devemos vestir, com o que devemos comer, com o que devemos proceder, com o que é que nós devemos nos preocupar? Eu te pergunto.
Alguém tem coragem? Com o que é que nós devemos nos preocupar? Em obedecê-lo. Porque ele só vai suprir as nossas necessidades se nós formos filhos. E para ser filho, qual é a condição primordial? Nós falamos há pouco. Qual é? Obedecer. Então a única preocupação que eu preciso ter, que nós precisamos ter, é obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, no tópico 2.2, fala sobre o caráter dos filhos. O caráter dos filhos reflete o pai. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, tem como não refletir a Deus? Tem não? Todo mundo com medo de responder. Se eu obedeço a Deus, se eu vivo segundo a palavra, se eu vivo segundo o Espírito, qual caráter eu vou refletir? O caráter de Cristo, não tenha dúvida. Então, o caráter dos filhos, ele reflete o caráter do pai. Aí eu te pergunto, aliás, eu me pergunto, qual o caráter que eu estou refletindo? Quando as pessoas me olham, quando as pessoas me julgam, quando as pessoas me veem, quem eles veem? Jesus em mim? Ou vê a mim? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo? Jesus disse que pelos frutos se conhecerão as árvores. As árvores. Você pega uma manga, você sabe uma manga, você precisa ver a mangueira para saber que aquilo é uma manga? Ou que ela veio de uma mangueira? Não, né? As características dela, nós já conhecemos que ela é uma manga. Então eu não preciso ir lá do pé, na mangueira, colher para ter certeza que aquilo é uma manga, correto? Qual caráter eu estou refletindo? Vamos ao tópico 2.3. Os filhos também são santos, igual ao pai. Os filhos que amam o pai e o têm como um bom exemplo, procuram imitá-lo. E nós somos exortados a imitar, a nos comportar como filhos amados de Deus. Porquanto está escrito. Quem pode ler? Dá para ser melhor. Sede santos, porque eu sou santo. Eu não sou eu não, quem está falando isso é Deus, tá? Você percebeu uma coisa interessante nesse texto? O verbo está em que conjugação? É imperativo, é uma ordem. Sede, seja santo, porque eu sou santo. Então isso é incondicional. Eu preciso ser santo. Se eu quero ser filho, eu preciso ser igual ao meu pai. Eu preciso refletir o caráter do meu pai. E o caráter dele é santidade. Eu preciso ser santo. Me permitam contar uma história para vocês.
que fala sobre caráter, sobre reflexo. Um certo pai chegou em casa um dia e chegou para o seu filho e disse assim: filho, hoje papai tirou o dia para você. Hoje meu dia está dedicado a você. O que você quiser fazer, nós vamos fazer junto. Então o que é que você quer fazer hoje? O filho disse: pai, eu quero ir no shopping. Ele foi no shopping. Chegou no shopping: o que é que você quer, meu filho? Eu quero assistir um filme. Ele entrou, assistiu o filme. Acabou o filme: filho, e agora? Eu quero ir no parque ali, eu quero brincar no parque. Sem pressa de ir embora. Ok. O pai levou o filho no parque, brincou com o filho no parque. Saiu do parque: o que é que você quer, filho? Quero um sorvete. O pai foi tomar o sorvete. E o tempo foi passando, e tudo que o menino queria fazer naquele dia, ele fez com o menino. Ele doou aquele dia para a criança, para o filho dele. Chegou a noite, eles foram para casa. E aí quando chegou em casa, o pai feliz, nunca tinha feito isso, porque isso nos dá alegria, a gente satisfazer a vontade dos nossos filhos, ou trazer alegria para os nossos filhos. Talvez nós fiquemos mais alegres do que ele, sim ou não? E aí quando chegou em casa, eles jantaram, se arrumaram para dormir. O pai subiu, o quarto era em cima, levou o filho para dormir. E aí disse: filho, vamos orar, agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos. E o filho, radiante, disse assim: pai, quem vai orar sou eu. E aí o pai disse assim: ok. Fechou os olhos, o filho fechou o olho e fez uma oração muito simples. E disse assim: querido Deus, obrigado pelo pai que eu tenho. E eu te peço só uma coisa: que quando eu crescer, eu seja um pai igual a ele. E aí o pai teve a mesma reação que eu estou tendo. Não sei se você consegue observar. Os olhos do pai encheu de lágrimas. E ele agradeceu a Deus e desceu. Só que ele desceu, em vez de ele descer radiante, por ter sido exemplo para o filho, ele desceu preocupado e com a alma chorosa. E ele procurou o lugar mais isolado da casa, foi ao fundo do quintal, onde ninguém o via, se ajoelhou e disse assim: Deus, se eu puder te pedir uma coisa, não atende a oração do meu filho. Ele não pode ser igual a mim. Deus, eu sou adúltero, eu sou mentiroso, eu sou enganador. Como meu filho pode ser igual a mim? E naquele momento, ele em prantos, ele se arrepende de todos os seus erros, pede perdão para Deus, e a sua vida é transformada naquela simples oração do filho. Qual o reflexo que nós estamos sendo para os nossos filhos? Será que o meu filho pode olhar para... Ele está ali na salinha. Será que ele pode olhar para mim e dizer assim: eu quero ser igual ao meu pai? Não é trabalhar com mídia não na igreja, não é tocar instrumento, não é cantar, não é ministrar, não. Será que meu filho pode olhar para mim e dizer assim: eu vou ao céu como o meu pai vai? Quem são os membros da família de Deus? Quem são? Todos aqueles que fazem a sua vontade. Obedece a palavra, obedece a Deus, é automaticamente membro da família de Deus. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Isso é Jesus respondendo. Eu queria voltar ao texto, ao parágrafo anterior, quando
o nosso ilustre pastor Max compõe a lição, e ele dá o exemplo que está no Sermão da Montanha. Fala de caráter, fala de reflexo. Eu fui ler o Sermão da Montanha com um pouco mais de atenção. Mateus 5, dá para projetar aí, Vitor, por favor? Mateus 5. No caráter dos filhos. O texto que o pastor Max pôs na lição fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso reflete caráter, sim ou não? Eu fui ler o texto do Sermão da Montanha. Eu queria que você lesse comigo. Veja bem: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. O que é que esse texto fala? Está falando de quê? Bem-aventurado porque deles é o reino do céu. Você consegue ter o entendimento que eu tive? É uma recompensa. Bem-aventurados porque deles a recompensa, por eles serem. Volta no versículo 1. Os humildes. O outro. Aí. Os humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. Isso é uma recompensa ou não? Eu entendi como uma recompensa. Vamos em frente. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque... Cadê? O próximo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Percebeu a diferença? Percebeu? O próximo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Você conseguiu perceber a diferença? Lá no final ele está dizendo assim, ó: quando você passar por tudo isso, o seu galardão é isso. Mas quando ele fala desse texto, desse versículo em específico, não está falando de galardão, não está falando de benefício. Está falando o seguinte: que se eu sou pacificador, eu reflito Deus. Você será chamado filho de Deus quando você for pacificador. Exatamente. É o que o pastor Cachado está falando. A outra interpretação disso é: para você ser pacificador, você precisa reunir todas as outras características. Mas você conseguiu pegar? Quando eu sou pacificador, eu reflito Deus. Ou seja, a pessoa vai olhar para mim e vai dizer assim: esse é filho de Deus. As outras bem-aventuranças me traz um resultado pessoal. Se eu sou humilde de coração, você vai isso. Se você sempre tem um resultado pessoal. Nesse versículo, o resultado é externo. Eu demonstro Deus, eu reflito a Deus quando eu sou pacificador. Você entendeu? Amém. Volta na lição, Vitão. 2:3 ou 3, né? Como ser irmão de Jesus?
O que eu preciso fazer para ser irmão de Jesus? Simples, é só pertencer à família de Deus. Jesus não é filho de Deus? Ele não nos comprou? E a Bíblia diz que Deus nos adotou como filhos por intermédio de Cristo. Então, se eu quero ser irmão de Jesus, eu preciso pertencer à família de Deus. Eu preciso ser filho de Deus. É possível ser irmão de Jesus? É. Muito simples. Obedeça a Deus. E aqui há só há uma condição. Não tem intermédio, né? Não tem meio para isso. Não tem ou é ou não é. Ou você é filho de Deus, ou você é filho, como diz o pastor Max, filho do cão. Não tem meio, não tem meio termo. Então, se eu obedeço a Deus, eu sou filho de Deus. Se eu não obedeço a Deus, eu estou obedecendo a quem? Então, automaticamente, eu sou filho do... Eu não, né? Estou dando só uma explicação, tá? Eu sou filho de Deus. Então, você é filho de Deus? Amém? Simples. Você é irmão de Jesus. Hã? Oh, Jesus. Bota aí, Vitor, rapidinho. Hebreus 12, 7 diz assim, ó, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Aqui está o detalhe também. Para eu ser filho e para eu ser irmão de Jesus, eu preciso seguir esses preceitos. Eu preciso suportar quando Deus me corrige. Porque o pai que não corrige o seu filho, não o ama. Pode ter certeza disso. Quem aqui quer o mal para o seu filho? Quem é pai aqui ou mãe que quer mal ao seu filho? Ninguém. Isso é inconcebível. Sim ou não? Naturalmente isso é inconcebível. Como é que você educa o seu filho, se não for corrigindo? A Bíblia diz que a astutícia está no coração da criança. Por natureza, nós inclinamos para o errado. Pela nossa carne, naturalmente, nós sempre vamos buscar o errado. E é por isso que quando Jesus foi, ele diz assim, eu vou te mandar o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Se não for pelo Espírito, nós não vamos conseguir. Naturalmente, se a gente agir naturalmente pela nossa carne, pelas nossas decisões, pelo nosso intelecto, nosso destino é o céu. Fazer igual o pastor Cláudio Duarte, ó, desce aqui, ó, né? Não tem jeito. Quem pode ser irmão de Jesus? Quem pode? Todos. Com uma condição: eu preciso ser obediente, eu preciso ser um pecador remido. Os pecadores que não têm prazer em pecar, mas choram pelo seu erro e clamam por misericórdia de Deus, isso está na sua lição. Então todos podem ser. Tudo que precisava ser feito para eu ser irmão de Jesus, para eu ser filho de Deus, já foi feito. Jesus já fez lá na cruz. Agora a decisão é minha, se eu quero ser ou não irmão de Jesus. Agora tem um detalhe: se eu não sou irmão de Jesus, eu não sou filho de Deus. Se eu não sou filho de Deus, não precisa repetir, né? Os que não têm vergonha nem medo de deixar o orgulho, a posse
os rótulos, os títulos, mas se humilham copiosamente como um verdadeiro arrependido, querendo se saciar de Deus e viver dentro do seu coração. Deus viver dentro do seu coração. Diga, minha Beth. Pode. Se eu não souber responder, o pastor Max responde. Ó. Tem um microfone aqui? Vá, pode. Eu respondo. Eu repito. Oi, São. Oi. Pai do Senhor, é possível eu ser filha de Deus e ser esquerdopata e ser esquerdista? João 8. Eu não vou te responder não, Beth. Eu vou só ler um texto aqui. Te vira com Deus, não quero nem saber. João 8, Vitor, por favor. Vamos ler esse texto aqui? Vocês entenderam a pergunta da Beth, né? Da irmã Beth. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente ao templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher. Não é esse texto não, eu anotei errado. Tá, eu vou te responder. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Qual é a base e qual é a essência do esquerdista? Qual é? A negação de Deus. É isso ou não? Então como é que eu posso ser filho de Deus se eu acredito em um conceito que nega a existência daquele que eu digo que é meu pai? Então logo eu não existo. Concorda? Eu digo que Deus é meu pai, e aí eu acredito num conceito que nega a existência de Deus, que eu digo que é meu pai. Eu existo? Eu acho que eu não existo. Concorda? Então, Beth. Era esse texto que eu estava lendo, eu acho que eu notei errado. 8:44, é isso aí. Eita, que professor. E Deus vai dizer: 8:44. Aqueles quando chegarem à minha direita, os que estiverem à minha direita, entrem para o gozo do Senhor, e à minha esquerda. Eu ia chegar lá, ia ler 44 versículos até chegar lá, ó. É brincadeira. Volta um versículo aí para mim, Vitor, por favor, 43. Isso. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quem é que está falando isso? Lembra que no primeiro versículo lá, Jesus assentou-se e os escribas. Quem está falando isso? Jesus, certo? Beleza? 44. Vós sois do... Quem pode ler aí? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, meu amigo, se você não é filho de Deus, eu sinto muito te falar, tu é filho do cão. Então se reposicione rápido. Rápido.
Ok? Vê o 45 aí, Vitor, por favor. Mas porque, vamos em frente rapidinho. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Próximo. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Tem um ditado popular que diz assim, que a verdade, deixa eu ver se você conhece, a verdade dói. Já ouviram esse ditado? A verdade dói. E aí às vezes por isso a gente não quer ouvir a verdade, ou não gosta de ouvir a verdade. E qual é a verdade? Se o diabo é o pai da mentira, e só há dois caminhos, você crê que só há dois caminhos? Crê? Tá. Se o diabo é o pai da mentira, quem é o pai da verdade? Você entende por quê? E se ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo? Eu creio piamente que todos nós somos filhos de Deus. Agora, o que eu estou refletindo de Deus na minha vida? Se a minha vida é uma mentira, eu não estou refletindo Deus. Se eu sou igual aquele pai que teve que se reposicionar pela oração do filho, eu te pergunto, até aquele momento ele era filho de quem? Apesar de conhecer a verdade. Por que eu digo que ele conhecia a verdade? Porque eles oravam. E ele conhecia a verdade ao ponto de que quando o filho fez a oração, ele caiu em si e disse, gente, meu filho não pode ser igual a mim. Se meu filho for igual a mim, ele está perdido. Eu preciso me reposicionar. E o filho, quer queira ou quer não, ele sempre vai buscar referência no pai. Na Bahia tem um ditado, e meu pai sempre, quando queria exortar alguma coisa ou corrigir, mostrar quem a gente deveria seguir, ou quais os exemplos que a gente deveria seguir ao longo da vida, ele dizia assim, olha, cuidado, que filho, na maioria das vezes, só imita o pai, ou mais imita o pai, quando ele é bandido ou ladrão. Eu ficava assim, digo, meu Deus, como? Mas eu entendo hoje o que ele queria dizer. Se a minha carne, ela é propensa para o erro, ela é propensa, ou ela tende sempre para o que é errado, qual o exemplo que um pai nessas condições dá para o filho? Do erro, não é ou não é? Então qual é a tendência desse filho imitar? Se a própria carne já puxa para o erro, é grande ou não é? É grande. Então o que é que nós devemos ser? Ou como nós devemos ser? A quem nós vamos imitar? Os filhos, eles são herdeiros. Se o pai tem bem ou bens, o filho vai herdar os bens. Se o pai tem dívida, os filhos vão herdar a dívida. Lembra da história dos filhos da viúva do azeite? Os filhos, eles precisavam ir para pagar a dívida que o pai tinha deixado, sim ou não? E aí a mulher corre ao profeta e intercede
porque ela não queria perder os filhos. E aí acontece o milagre do azeite. Quem conhece essa história? Então nós somos herdeiros. Herdeiros de quem? Do nosso Pai. Aceitar o chamado de Deus para sermos filhos é voltar para casa. Mas não é simplesmente voltar para casa. O que é que o pai do filho pródigo fez quando o filho retornou? Mandou dar banho, vestir, fez uma festa, pôs o anel no seu dedo, significando o quê? Eu tenho aliança contigo. Você continua sendo meu filho, independente do que você fez, independente da sua parte da herança que você gastou, você continua sendo meu herdeiro. É isso que Jesus faz conosco. É isso que Deus faz conosco. Quando nós o aceitamos, a Bíblia diz que do nosso pecado, o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento. Automaticamente Jesus, ele nos apresenta de novo ao Pai, e Deus, ele nos aceita como filhos. E aí, a partir desse momento, nós somos herdeiros de Deus. Desde quando nós passamos a fazer a vontade, ele nos olha não mais como estranhos ou pecadores contumazes, e também não nos olha como servo, não nos olha como servo. Lembra do texto inicial? Mas a partir desse instante, Deus nos olha como filhos. Então, portanto, nós podemos afirmar que nós somos filhos legítimos, nós somos herdeiros legítimos de Deus, através de Jesus. Foi Jesus que fez essa ponte lá na cruz. Até então nós éramos criaturas. A partir do momento que eu aceito o sacrifício de Jesus, eu passo a ser filho. Então quem me deu o direito a ser filho foi o sacrifício de Jesus. Salmo 37 diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Colossenses 1,12 diz: dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Sendo, pois, fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Através de Jesus Cristo nós recebemos a maior herança que um filho pode ter. Qual é? Haja luz. Vem cá, Chiado. Qual é a maior herança que nós, como filhos de Deus, podemos ter ou herdamos? O reino dos céus. Quem mais? A salvação, a vida eterna. Essa é a maior herança. Então, se eu sou herdeiro da vida eterna, eu não preciso me preocupar com mais nada. Você entende por que Jesus fala lá no... Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou cuidar de ti. Eu vou suprir as suas necessidades. O seu melhor e maior presente você já tem, que é a vida eterna. O restante é passageiro.
Então, isso é família. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Passa, Vitor, vamos encerrar. Você é família de Deus? É? Família de Deus. E você que está nos assistindo, se você não é família de Deus, é muito simples. Muito simples. Aceite Jesus. Olha o que o Charles Spurgeon fala para nós. Que o principal sermão da minha vida seja pregado pela minha conduta. Se eu sou filho, se eu sou herdeiro, eu preciso refletir o meu pai. Eu preciso imitar o meu pai. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos dar força e sabedoria para sermos famílias, ou para sermos família de Deus. Ok? Deus nos abençoe. Mas para quem não estava aqui no início, tem uma missão agora com o pastor Cacheado. Tá, eu vou repetir aqui rapidinho para vocês entenderem. Quem não viu o início da ministração? Quem não viu? Tá. No início da palavra, eu trouxe o que Deus mexeu comigo hoje pela manhã. E nós fizemos um convite para que você seja ou Ur ou Arão na vida dos nossos pastores. Você conhece essa história? Conhece? O que é que Ur e Arão fizeram com Moisés? Sustentaram os braços de Moisés enquanto Israel pelejava contra o rei Ameleque. Ok? Então, eu convoco a você para que ao longo desses dias você tire um tempo do seu dia, do seu devocional, da sua oração e sustente os nossos pastores em oração. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, não sei o que é que eles estão vivendo, não sei o que é que eles estão passando. Eu sei sim, não está fácil. Não está fácil. Você já conseguiu mensurar aonde nós estamos? Da onde nós saímos e onde nós estamos? Ele é incansável a falar aqui todas as coisas que estão acontecendo, que precisam acontecer e que às vezes a gente acha enfadonho, né? Mas é preciso. Nas costas de quem está o maior peso? Na minha? Não. Então, eu quero chamar o pastor Cacheado, os pastores, o pastor Felipe e a irmã Mônica. Eles vão vir aqui, o pastor Cacheado vai interceder por eles. É uma oração de sustento, de força de Deus. Você concorda comigo? Amém. Só para reforçar aquilo que o Osiel falou antes. Ele falou assim: você coordenador de área, você dirigente de núcleo, você que é líder na Primeiro Amor, não é isso? Sim. Foi o que ele falou. Mas eu quero dizer que você é líder de qualquer forma. Sim. Potencialmente você é um líder na sua casa, né? Você é um líder no seu trabalho, naquilo que você faz. E esta oração, queridos, é interessante que ele chama Arão e Ur, né? Ele subiu com esses dois ajudadores, que eram as pessoas que os ajudavam, como se fosse um conselho dele. E quando ele subiu para o monte, em Refidim,
Redifim, né? Redifim, ele levou-os com ele. E os dois perceberam que as mãos de Moisés estavam cansadas. Então isso é um despertamento, queridos. Isso é despertamento. Eles perceberam que os braços de Moisés, as mãos de Moisés estavam cansadas. Então o que é que eles fizeram primeiro? Eles arrumaram uma pedra e Moisés sentou. Não sentou para descansar, para se posicionar, para que eles sustentassem os braços, um à direita e o outro à esquerda. E detalhe, né? E detalhe, eles perceberam que as mãos estavam cansadas e baixando, e a consequência disso era a derrota do povo. Perfeito. Ou seja, despertamento, queridos. Ontem nós tivemos um seminário sobre isso. Nós aprendemos sobre louvor e adoração. O Senhor está trazendo despertamento para nós, especificamente. Somos privilegiados. A gente não pode perder essas coisas, a gente não pode deixar essas coisas passar. Então, de que forma a gente tem que aproveitar isso? É fazendo aquilo que o Senhor pede, porque filho é aquele que obedece. Filho é aquele que obedece. Você está percebendo as coisas, você está vendo, mas você não reage. E que filho eu sou? Como é que eu posso dizer que eu sou filho, se eu não reajo às coisas que eu estou vendo que é necessárias? Isso é desobedecer, queridos. Então vamos obedecer, vamos olhar e se importar com as coisas, se importar com o irmão, porque foi Jesus que disse isso, se importando uns aos outros em amor, e esse amor é dele, não é nosso. Amém. Amém? Então vamos orar. Pastor, por favor. Pastor Felipe, irmã Mônica, eu quero obedecer aquilo que o Senhor falou para o Osiel. Se quiser ajoelhar, tudo bem, se não, eu entendo que... Pastor Rosivaldo não está aí, né? Não. Amém. Eu entendo assim... Pastor Max está. Eu entendo assim que o Senhor nos chamou para representar. Se Ele chama 2 pastores para auxiliá-los, então eu entendo dessa forma, que nós temos que sustentar esses braços. E eu quero pedir perdão se em alguns momentos eu não reflito isso. Me perdoe, pastor, eu gostaria e quero fazer isso, mas às vezes a gente tem as nossas limitações. Mas me perdoe, mas eu quero estar mais próximo e poder sustentar, ser um sustentador desses braços. E assim, e figurando isso, eu pediria que vocês se unissem nessa oração, e vocês estendessem seus braços para cá, para que a gente pudesse refletidamente dizer para o nosso pastor que a gente quer ser realmente os 2 sustentadores dos 2 braços, mas não só em palavras, em oração e fisicamente fazendo isso, materialmente fazendo isso, efetivamente fazendo isso em dinâmica. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio de podermos fazer parte dessa família, de podermos estar nesse lugar, neste momento, assistir, Senhor, de alguma forma, o nosso pastor, a tua igreja, o povo que tu colocaste nesse lugar. Pai, nós somos uma parte da tua família, mas nós queremos ter esse privilégio e responder a ele, ser obedientes, Senhor. Então nós queremos dizer a ti, Pai, muito obrigado. Nos dá força, Senhor, assim como todos os líderes estão com as mãos estendidas para cá, para abençoar o anjo da tua igreja, aquele que tu colocaste para ser o direcionador, o balizador, Senhor, de todas as coisas, porque tu falas primeiro com ele, através do teu conselho, mas tu falas primeiro com ele, e as ideias vêm, Senhor, e a força vem através de ti. Então, Pai, nós queremos sustentar os seus braços nessa direção, que a direção seja a tua, que a unção dada por ti a ele, nós sintamos e queremos segurá-la, Senhor, nessa visão. Nós queremos estar nesta visão, sustentando, para que a vitória ela seja sempre tua, em nome de Jesus. Nós queremos ser os sustentadores dos seus braços, direito e esquerdo. Nós não falamos de ideologia, nós falamos de estar seguindo a tua visão e seguindo o teu propósito, conforme assim tu tens colocado nos seus corações, Pai, tanto pastor Felipe quanto da irmã Mônica, Pai, que tu sustentes, Pai, e que tu nos deis força para sustentar os seus braços em todas as direções que tu colocares dentro desse ministério.
Nós te agradecemos, Pai, nós oramos a Ti e te pedimos a direção e a força, que os nossos joelhos cansados sejam fortalecidos por Ti, para que nós possamos sempre, sustentando os Seus braços, glorificar o Teu santo e poderoso nome. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você quer apresentar as crianças? Tome assento, queridos. Olha, e o Senhor, Ele sempre vai fazer mais do que pensamos ou esperamos. Eu queria, enquanto o Diego e a Amanda vêm para cá, olha que coisa linda, nós vamos apresentar o Lucas. Pode vir para cá. Os avós também, não adianta se esconder, pode vir. E quem tiver aí da família, o Andrezinho, podem vir para cá, porque esse é um momento especial. Deixa eu contar um testemunho para vocês rápido, enquanto eles estão vindo para cá. Eu estava vindo para cá um dia, no Uber, e um rapaz, isso foi numa noite, acho que foi esse domingo que passou, e ele conversou muito comigo. Ele é católico, mas é aquele católico, tá. E ele falou deste momento de apresentar crianças. Ele tinha um amigo muito evangélico. Ele disse assim, é o meu amigo, falando muito bem desse amigo que era evangélico, ele respeitava muito. E ele disse, e ele chamou este amigo, podem vir para cá, queridos, podem subir. E ele chamou esse amigo para ser padrinho do filho dele. Esse irmão, ele ficou assim, quieto. Mas eu achei que foi sabedoria, ele ficou quieto, não falou nada. E ele disse, tudo bem, eu aceito. Né? E teve um probleminha lá, e eu não vou entrar nesse detalhe. Ele foi, tá, mas logo que acabou o batismo, ele disse assim, você aceita que eu leve o seu filho para apresentar na igreja? Aí ele ficou pensando assim, ele disse assim, o nome dele é Marcos. Ele disse assim, mas isso não vai fazer mal para ele? Ele disse para esse irmão. Aí ele disse, não. Aí como eu vi que ele estava muito contrito, que a gente vinha conversando, né? Aí eu disse assim, Marcos, tu fizeste uma coisa que Deus tocou no teu coração. Porque quando a gente apresenta crianças, você sabe que a criança ela ainda não tem um entendimento. E eu quero que você saiba que quando nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós nascemos no pecado, nós já herdamos isso. E quando você apresenta a criança, assim como quando você faz o batismo como você fez, você quer consagrar a criança, a Bíblia ela não nos orienta a batizarmos. Ela nos orienta a apresentar as crianças para que elas sejam consagradas ao Senhor, para que mais tarde elas venham entender isso e elas decidirem a sua vida. Então você fez, mesmo não conhecendo, você fez a coisa certa. E ele ficou assim alegre, ele disse, poxa, então que bom, né? Que bom que eu fiz a coisa certa. Eu disse, Marco, mas se você quiser nos visitar, essa é a igreja, ele me deixou aqui dentro. Aí disse, a nossa igreja está aberta, pode vir, para você entender um pouco. Ele disse, pois eu virei, pastor, pode ficar tranquilo, então venha. Nesse dia eu não fiz o convite, não fiz porque ele estava um pouco apressado, e não cabia também, né? Mas o que eu achei interessante, porque é o seguinte, está aqui o Lucas, né? Oh meu Deus, está aqui o Lucas, e eu disse justamente isso para ele, as crianças são do Senhor, e quando a gente apresenta, a gente as consagra para que o Senhor abençoe as suas vidas e que elas sejam verdadeiramente sal e luz nessa terra. E quando elas crescerem, né, que os pais que são da família, são filhos de Deus, são da família do Senhor, eles vão ensiná-los no caminho que eles devem ensinar, não é isso? E eles vão crescer, e ele vai crescer em graça e formosura na presença dos homens e de Deus. Então a gente quer apresentar o Lucas, filho da Amanda, né, filho do Diego. Olha só, neto do pastor Agildo da irmã Lene, olha só, sobrinhos, né? Sobrinhos do André e da Jéssica, olha só essa família, que coisa linda, né? Então, queridos, vamos apresentá-los porque é consagrar o Lucas ao Senhor, porque ele é do Senhor, não é isso, Diego? Aí, quando ele crescer, ele vai entender os caminhos que ele está, e os caminhos que ele deve seguir, e mais tarde ele, olha, ele está segurando o meu dedo firme, e mais tarde ele não vai se desviar. Então estenda as suas mãos, por favor. Pai, te apresentamos o Lucas, filho do Diego e da Amanda, dessa família que conhecemos e amamos, que fazem parte, Pai, da comunhão dos santos. O Lucas está aqui, Senhor.
eles tiveram o discernimento de te apresentá-lo, porque foi assim que o Senhor, Maria e José fizeram quando eles chegaram ali no tabernáculo, colocaram na mão de Simeão, e Simeão se alegrou quando ele disse que ele podia descansar, porque os olhos deles tinham visto a salvação. E aí o Diego e o Lucas vai fazer parte dessa família, e essa família vai ver a salvação, Senhor. Então nós apresentamos o Diego com graça, que ele cresça na tua presença com graça e formosura, para que ele seja um homem de Deus nessa terra, para que ele seja cheio da tua graça, do teu amor, da tua sabedoria, e a autoridade de um sacerdote esteja sobre ele, e que mais tarde ele não venha se desviar dos seus caminhos. E que nós apresentamos o Lucas com graça e formosura, Pai, no nome de Jesus, amém. Deixe uma salva de palmas para o Senhor, e agradeça pela vida do Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus.